Senhor. Estamos na primeira quarta-feira de setembro e o mês de setembro é considerado na Igreja da Promessa como o mês do evangelismo, o mês de missões. Eu quero iniciar o culto de hoje lançando um desafio para todos nós. Eu ouvi no sábado, na nossa live da lição bíblica, a palavra da Morgana, uma catarinense que está acompanhando os nossos encontros na escola bíblica. E ela disse que ela não prega para as pessoas da idade dela. E eu fiquei pensando na fala dela. Então ela disse que tem um relacionamento com as pessoas mais velhas. Desde criança, adolescência, ela sempre se relacionou com pessoas de mais idade. E aí ela falou, o que eu vou fazer para salvar as minhas amigas, para pregar Cristo para as minhas amigas da minha idade? Eu achei interessante a fala dela. E eu quero lançar um desafio para todos nós de Sanca, no seguinte: o que nós poderíamos fazer no mês de setembro para pregar o evangelho para uma pessoa pelo menos? Vamos fazer esse desafio? Vamos! Essa missão que é de todos nós. Não comentei nada com o pastor Saulo, isso me ocorreu agora, nessa palavra de abertura. Mas eu acredito que o pastor Saulo e todos que gostam do evangelismo vai ter interesse por isso. Vamos juntos? Eu quero então ler um texto que eu gosto muito e que vocês também com certeza, de São Mateus 5, que diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Então alguém pode ver, alguém pode ouvir, mas vai ouvir se a gente falar. Então vamos lançar, estou lançando esse desafio. Você veja da maneira que você consegue se dirigir a alguém e compartilhar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar juntos nessa abertura? Onipotente Deus, Supremo Senhor, te adoramos e te louvamos, Pai. Neste momento, na abertura deste culto, depois de ler essa palavra tão boa, o Senhor Jesus nos orientando sobre o resplandecer a nossa luz, que é reflexo daquilo que Cristo passou para nós. Senhor, atue na nossa vida, na vida dos teus filhos, nessa palavra que estou compartilhando neste momento de abertura de culto. Senhor, que tenhamos a tua bênção, a tua direção para prosseguirmos firmes e sermos, Senhor, de alguma forma, luz, farol para aquelas pessoas que ainda não chegaram ao pleno conhecimento do teu evangelho. Deus eterno, Santo Senhor, atua na vida dos teus filhos, na vida desta igreja, eu oro, nós oramos. Amém. Olá, tudo bem? Espero que sim. Você sabe o que é unidade cristã? Pois é, essa é a temática da nossa escola bíblica para o mês de setembro. Tenho certeza que assim como tem abençoado as nossas vidas, abençoará a sua vida também. Tem sido um tempo de refrigério para a alma, onde nós temos nos conectado com os nossos irmãos, temos tido o privilégio da presença constante do Espírito Santo através dos testemunhos e do compartilhamento na sala do Zoom e também no Facebook. Portanto, eu quero estender esse convite a você, um convite imperdível, onde você vai enriquecer o seu conhecimento, conhecer mais a respeito da palavra de Deus e desenvolver o seu relacionamento com o Espírito Santo. Por isso, marque aí na sua agenda. Próximo sábado, às 17 horas. Não perca! E se você ainda quiser acompanhar com a sua lição digital, o link é vozdocenaculo.com.br. Digita lá, baixa sua lição digital e vai ser uma bênção, eu tenho certeza. Te espero lá. Um abraço, fiquem com Deus.
Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Graças a Deus estamos aqui nesta oportunidade para trazer a palavra de Deus para nós nesta noite. Ou dia ou manhã, eu não sei que hora que você vai ver esse vídeo, né? Mas acontece que a palavra de Deus está em 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 18 ao 21, e eu vou ler para você. Diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Então, amados, o texto que a gente traz hoje traz a sugestão de um tema como a loucura e a sabedoria. O que você faria ao ver alguém andando num caminho de perigo e morte? Essa é uma pergunta que eu faço para você logo assim de início. O que você faria? Você está vendo uma pessoa andando, pegando uma trilha, vai passear, vai acampar, vai curtir, ou então está indo para as cataratas, ou do Iguaçu, ou do Niágara, ou então essa pessoa está indo para o parque, ou essa pessoa está indo, enfim, ela está indo para uma caverna, ou ela está, enfim, ela passa por você e pega um caminho, e você vê o caminho que ela está pegando, e esse caminho você sabe que é um caminho de perigo e de morte. A pergunta é: o que você faria ao ver alguém andando num caminho de perigo e de morte? Você falaria com ela? Você alertaria ela? Você pararia, abordaria e diria isso para ela? Olha, esse caminho aqui não é seguro. Não vai por aí que você corre grande risco de morte. Você faria isso? Você realmente faria isso? E a segunda pergunta que eu faço para você é o seguinte: qual a reação do sábio quando alertado do perigo por um louco? Por exemplo, você, sua família ou então alguém, enfim, né, resolveu fazer um passeio, pegar uma trilha, enfim, tudo aquilo que eu já disse, e você, sabe, já pesquisou, você já tem há muito tempo planejado essa viagem, esse passeio, ou enfim, você decidiu fazer uma mudança no seu caminho, na sua vida, e aí você se preparou para isso, enfim, é legal, é gostoso, muita gente vai, entendeu? Tem muita gente indo por esse caminho, você vai ser só mais um, você foi influenciado porque nós como seres humanos gostamos das coisas legais, coisas boas que traz alegria, satisfaz o ego, enfim, viver de uma forma alegre, contente, não é verdade? Aí um louco, na sua concepção, uma pessoa que não bate bem da cabeça, ela simplesmente te aborda e fala: não vai, não faça isso, aí é perigoso, você corre risco de morte. Qual a reação? Qual seria a sua reação? Porque você se preparou, você pesquisou, você vem há muito tempo se planejando, então você tomou todas as providências, você, sabe, se preparou para não ter problemas, né? Informações, enfim, etc e tal, você está
ciente, né? Você está totalmente envolvido nesse caminho que você optou, decidiu em seguir, em fazer. E de repente uma pessoa louca ou desequilibrada, uma pessoa fora do contexto, né? Uma pessoa que ela é pela sociedade reconhecida como esquisita, alguém que não vive como os outros, enfim. Qual você acha que vai ser a reação dessas pessoas? Elas vão te atacar pedra? Elas vão te criticar? Elas vão te xingar? Elas vão brigar com você? Ou elas não vão simplesmente te dar ouvido, não é? E o que isso tem a ver com o texto que nós lemos de 1 Coríntios capítulo 1? O que isso tem a ver com o contexto da fala de Paulo para a igreja aos Coríntios, esse texto que nós lemos? Ora, 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, está muito claro: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então, fica claro para nós que no contexto cristão, existem os que estão se perdendo e existem os que estão se salvando. Os que estão se perdendo é passado, presente e futuro, né? E para nós que estamos sendo salvos também, é passado, presente e futuro, né? Fomos salvos, né? Quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Estamos sendo salvos no processo de santificação. Seremos salvos quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Somos considerados salvos, passado, presente e futuro. Ora, a mesma coisa se aplica aos que estão perecendo. Então você percebe que para os que estão perecendo, essa mensagem da cruz é loucura. E quem fala dela é louco. Essa é a realidade que Paulo está dizendo. É assim que o mundo vê. É assim que o mundo nos vê. É assim que o mundo vê o Evangelho, a Bíblia, a igreja. Você percebe? Então, olha só que como tem tudo a ver com aquilo que nós falamos no começo. Aí nós perguntamos, né? O que você faria ao ver alguém andando no caminho de perigo e morte? Ou seja, as pessoas estão tocando suas vidas pelo caminho errado. E o final desse caminho é a morte. Além dele ser muito perigoso, muitas armadilhas, muitos causadores de sofrimentos, muitas decepções, muitas tristezas, muitas desavenças. Enfim, poderíamos ficar aqui falando o dia todo sobre os perigos de viver sem Deus, sem viver fora da direção de Deus para a nossa vida. E a pergunta é, você está vendo as pessoas indo para o caminho de morte, está vendo as pessoas indo pelo caminho errado, e a pergunta é, o que você faria? Ou o que você está fazendo? Percebe como realmente tem muita coisa a ver? A palavra de Deus nos fala que para essas pessoas que estão indo, nós somos loucos. E para nós, as pessoas que estão indo, nós somos sábios e eles são os loucos. Percebe? Então, o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, ainda no capítulo 1, agora no versículo 19? Pois está escrito, eu destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Ora, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 19, o apóstolo Paulo, é lógico que ele está falando num contexto onde a igreja está num período, lá de Corinto, está num período onde está tendo desavenças,
está tendo, sabe, discórdias. Uns fazem parte do grupo de Paulo, outros do grupo de Apolo, outros do grupo de Pedro. E fica aquela divisão, sabe? Entendeu? Os gregos, eles são apegados à filosofia. Excelentes sermões, belos sermões, sermões eruditos, pessoas, sabe, eruditas, de boa posição, que fala bem, né, que tem uma postura assim muito assim, que agrada muito a eles que assistem e que ouvem. Por outro lado, nós temos os judeus. Por outro lado, nós temos os judeus, que os judeus já são mais o que? Cerimônias, ritos, percebe? Eles já são mais assim, aquelas leis, aquelas regras determinadas, né? Pelos escribas, pelos sacerdotes, enfim, etc., né? E aí fica então a facção, uns são de Paulo, outros são de Apolo, outros são de Pedro. Então você percebe, meus queridos, que nessa facção, nesse vai para lá e vem para cá, ele fala o seguinte, que o evangelho não tem nada a ver com a sabedoria humana, ou seja, não são pessoas, ele ainda cita, foi Paulo que morreu na cruz para nos salvar ou foi Jesus? Então, não importa quem é o pastor, não importa quem é o líder, não importa quem é o eleito, não importa o ser humano. O que importa é que o evangelho é que é poder de Deus para salvar aqueles que estão indo para o caminho da perdição. Por isso que ele fala, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Porque ninguém pode ser salvo por teorias, por sabedoria, por posição social, por dinheiro. Nada disso, nada daquilo que vem do homem, do ser humano, é suficiente para salvar a vida das pessoas. Pelo contrário, o que salvará o ser humano é considerado por esses eruditos, por essas pessoas cheias de mania, loucura. Não é? Você lembra dos judeus? Não aceitaram o Senhor Jesus, por quê? Porque eles esperavam que Jesus viria de uma forma e Jesus vem de outra forma. Vem numa estribaria, vem como uma criança pobre. Então, sai da mira, do radar, do entendimento que os judeus tinham em relação. Por isso que até hoje, Cristo crucificado é motivo de escândalo para eles. Assim como para os gregos, a filosofia, assim como para os judeus, esses ritos fazem parte do seu interior. Então, hoje, o mundo está voltado a quê? Está voltado a fazer uma trilha que acha legal, opta pelo caminho que acha mais legal, são emoções, são sentimentos, são sonhos, tudo humano, tudo coisas desta terra, coisas deste mundo. E nós sabemos que isso vai levá-los à morte. Eles estão correndo um grande perigo. Então, quando o texto fala, destruirei a sabedoria dos sábios, ou seja, aqueles que pensam que sabem o que estão fazendo, aqueles que pensam que dominam a inteligência humana, eu vou destruir isso aí. Vou mostrar que não é nada disso, mas como isso é possível? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21 diz, visto que na sabedoria de Deus,
O mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Olha só, está muito bem explicado, ok? Na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Então, a sabedoria humana nunca vai conhecer a sabedoria de Deus, porque para conhecer a sabedoria de Deus tem que ser pela fé, tem que ser por meio espiritual, entende? É uma ação de Deus na vida do ser humano, entendeu? É provocada. E quem faz essa ponte? Ora, o Espírito Santo. Mas quem dá esse gás? Ora, qual é a sequência? Qual seria a ideia? A ideia que Deus, ele salva aqueles que creem por meio da pregação, está escrito aqui. Mas que pregação? Quem que prega? 1 Coríntios 1, 23. Nós, porém, pregamos a Cristo. Essa é a pregação. O Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Percebe? Quando Paulo fala, nós, porém, pregamos a Cristo, ele está dizendo, nós quem? Ele. Os demais apóstolos. Todo o que foi salvo por Cristo recebeu essa incumbência. Então, todos nós, através da pregação, é que nós, ou seja, através da pregação que seria Cristo crucificado. Essa é a pregação. Que pregação é essa? O Cristo crucificado. A história da cruz, ou seja, como que Jesus chegou até a cruz. Por que ele chegou até a cruz? Entendeu? Por que ele foi morto? Quais foram os resultados, as consequências da sua morte? Então, essa é a pregação do Evangelho. O que Jesus fez na cruz, ele morreu. Depois ele ressuscitou, mas ele morreu. E ele morreu a nossa morte. Então, a mensagem da cruz seria a mensagem de salvação. Do Evangelho, que é poder de Deus para salvar o mundo. Então, é essa a pregação, entende? E aí, meus queridos, o que você faria, terceira vez que eu te pergunto isso, o que você faria ao ver alguém andando no caminho de perigo e morte? Vamos? O que você faria? Você deixaria essa pessoa continuar na caminhada para a morte? É uma pergunta que faz calar, né? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5 até o versículo 9. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam o nosso Senhor Jesus Cristo ser revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Percebe, meus queridos irmãos? As pessoas estão morrendo. As pessoas estão perecendo. Você fala com elas, algumas te atiram pedra, te desaforam, não te dão ouvidos, mas algumas vão te ouvir. E essa é a ideia do Evangelho. Deixaria você continuar a caminhada para a morte? Nós estamos vendo pessoas indo para a morte o tempo todo e todo dia. Será que nós, ao invés de gastar nosso tempo, nossa energia, alertando essas pessoas,
Nós vamos ficar brigando na igreja porque eu prefiro Pedro, ou eu prefiro Apolo, ou eu prefiro Paulo? Entende? Vocês acreditam que até hoje as pessoas brigam por causa dos pastores? Fulano é que é um pastor. Ah, esse aqui não presta. Ah, não, esse aqui, decepção total. Ah, não, esse aqui não dá. Entendeu? E o apóstolo Paulo dizendo, gente, para com isso. Foca em Jesus, foca no Evangelho. Foca nas pessoas que estão passando por você, indo para o caminho da morte. Essa é a pregação de Paulo. E a gente fica, às vezes, a igreja fica brigando, discutindo, resolvendo problemas internos, entendeu? Quem faz melhor, quem fala melhor, entende? Quem prega melhor, quem consegue ser mais gentil, mais agradável, entendeu? É porque fulano, é porque é novinho. Olha que pastor novinho, né? Bonitinho, olha o corpo dele, parece do Rambo, né? Aí vem um pastor careca, gordo. Tem nada a ver comigo, não. São seus olhos. Entende? Então, não é nisso que a igreja tem que focar. Por que eu estou citando pastores? Porque foi o caso lá da igreja de Coríntios, entendeu? Mas tinham muitos outros problemas lá. Eles estavam se desentendendo por vários motivos. Eles estavam tendo muitas discórdias. E isso não é igreja. A igreja, a palavra de Deus nos diz, nós lemos aqui o seguinte, foi lido aqui, ó. Eu li aqui para você, ó. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Não falta nada. A obra que Jesus fez na tua vida, na minha vida, ela é suficiente. Fomos enriquecidos. A gente que talvez não enxerga isso, não valoriza isso, não vive isso. A gente troca isso pela vida aqui na terra. Em toda palavra e em todo conhecimento. Entende? Então nós não somos loucos coisa nenhuma. Nós não somos ignorantes coisa nenhuma. Nós temos a palavra da salvação, nós temos a palavra da libertação, nós temos a palavra do amor. Entendeu? Porque o testemunho de Cristo foi confirmado em você. Não porque é por causa dos seus lindos olhos azuis, não, é porque a obra que Jesus fez em você. De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Irmãos, sabe que é uma igreja completa nos dons espirituais? Ou seja, nenhuma igreja vai ter todos os dons. Mas lá a igreja de Corinto, ela tinha todos os dons necessários para ela, no contexto dela, na vida, na realidade dela, para o propósito de Deus na vida dela. Cada igreja tem uma realidade. Cada igreja está num local diferente. As necessidades são diferentes. Eu não estou falando do público interno. As necessidades também, principalmente, sabe, do público externo. Ou seja, do local em que ela está. Dependendo do local que a igreja está, a demanda é diferente. Então, o Senhor envia os dons para que aquela igreja seja completa, para ser farol ali naquele lugar, para ser farol para aquela região, para ser luz, para ser suficiente para interceptar as pessoas que estão indo para o caminho errado. Então, quando fala, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, ou seja, uma igreja completa, para poder cumprir o propósito de Deus, a missão de Deus, o que realmente ela precisa ser, ela se propôs a ser por revelação divina. Ok, amados irmãos? Enquanto vocês aguardam. Então, é assim, fomos salvos enquanto estamos sendo salvos, com vistas
em sermos salvos, nós estamos interceptando pessoas, abordando pessoas, mostrando para elas que o caminho errado que elas estão indo as levarão ao perigo e à morte. E que o caminho certo, aí nós damos o mapa, nós damos a direção, nós damos toda a instrução. Essa é a ideia de igreja. Enquanto guardamos Jesus voltar. Entendeu? Então aí eu perguntaria novamente para você, vamos lá, no comecinho. O que você faria ao ver alguém andando no caminho de perigos e morte? Qual a reação dos sábios quando alertado do perigo pelo louco? Para eles, nós vamos continuar sendo loucos. Para essas pessoas, elas acham que sabem tudo, que escolheram o melhor caminho, elas são inteligentes, elas são sábias, ela entende mais do que nós, principalmente nós que somos vistos como esquisitos e loucos. E para essas pessoas nós vamos continuar sendo loucos, mas nós sabemos que nós não somos loucos. A nossa loucura é a pregação da cruz de Cristo, que para eles é loucura, mas para nós é o poder de Deus, o que diz a sua palavra. Então, meu amado e minha amada, é hora da gente rever os nossos conceitos, rever o nosso estilo de vida, rever o que estamos fazendo com a nossa vida. Nós estamos vendo as pessoas indo para o caminho da morte. Qual é a nossa reação? O que estamos fazendo? Vamos nos ser detidos pelo caminho? Vamos cumprir a missão de Deus? O que Deus espera de nós? Quem são as pessoas que estão passando no nosso caminho? Quantas pessoas estão passando no nosso caminho? Quantas pessoas nós estamos vendo tomar o caminho errado, o caminho do perigo e o caminho da morte? E estamos nos distraindo com outras coisas pequenas. Estamos nos distraindo com coisas que são da terra, que são sociais, que são humanas. E estamos nos esquecendo do principal, pelo motivo pelo qual Jesus morreu na cruz e me salvou, e salvou você também. Mês de setembro, o mês onde se fala mais de missões. Então, que seja no mês de setembro de 2020 que nós vamos tomar uma nova atitude, que nós vamos rever os nossos conceitos, que nós vamos nos posicionar no caminho da fé, no caminho da pregação da palavra de Deus. Eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Que Deus faça de você um grande cristão missional. Em nome do Senhor Jesus. Que você possa fazer a diferença na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, enfim, nas redes sociais. Que seja vista então a sua luz brilhar, a luz do Evangelho. Fale do amor de Cristo, fale do Evangelho. Forte abraço. Vamos nos preparar para a oração? Grupos da igreja, no nosso contato pessoal. Eu vou colocar todas elas aqui diante do altar da oração. Nós vamos orar também por todos aqueles que contribuem com dízimos e ofertas. Nós vamos orar também por aqueles que estão ajudando a comprar os equipamentos tecnológicos para melhor transmitirmos as lives, fazermos as transmissões, né, online para toda a igreja, para você e para a sua família. Nós pedimos que você procure a conta da igreja e oferte. Ajude a gente a comprar os equipamentos da igreja
a também nos preparar para a volta dos cultos presenciais. Tem uma conta aí especial da Convenção Paulistana disponibilizada para você fazer a sua oferta para ficar na igreja local. Assim como tem lá para você entregar o seu dízimo, a oferta do sábado, então a oferta da quarta, do domingo e a oferta especial para a compra dos equipamentos também está lá. Faça uma oferta generosa. Vamos orar então? Feche os seus olhos. Amado Deus, querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, louvamos ao Teu santo nome, engrandecemos o Teu nome. O Senhor é glorioso, o Senhor é maravilhoso. Pai, nós oramos em favor da Tua igreja que foi chamada para falar da palavra, para pregar o Evangelho, para alertar as pessoas que estão indo pelo caminho perigoso de morte. Oh Deus amado e querido, ajude a igreja a se despertar, ajude, Senhor, a cada membro da igreja, a cada sacerdote, cada cristão em potencial, independente da sua idade, da sua posição social, mas que foi salvo e conhece a palavra da cruz. Ajude, Senhor, que a sua igreja seja missional, missionária, evangelística. Põe tuas mãos de poder para que haja crescimento espiritual, crescimento da comunhão, mas que também o número dos salvos sejam cada vez mais aumentados para a glória do teu nome. Queremos ver a igreja pregando, fazendo batismos, ministrando a ceia do Senhor. Queremos ver uma igreja viva, vibrante, onde o povo é um povo de fé, que luta enquanto espera a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Oramos, Senhor, por todos aqueles que fizeram seus pedidos de oração. Repreendemos todas as doenças, enfermidades, todo mal que tem atrapalhado pessoas. Tem pessoas que estão hospitalizadas, outras estão em casas. São uma variedade de enfermidades e doenças. Oh Pai amado e querido, cura, liberta, abençoa, abra as portas do emprego. Oramos também por aqueles que são dizimistas, ofertantes e contribuintes em geral, que estarão contribuindo, que estarão ajudando a igreja nas suas necessidades. Que eles possam prosperar, que não falte para eles condições de se manterem e viverem, ó Pai, de forma digna com suas famílias. Ajude aqueles, Senhor, que estão passando lutas e tribulações, aqueles lares que estão precisando de harmonia, lares que estão precisando de fé, de alegria. Põe tuas mãos de poder, ó Pai, oramos pela tua igreja e pelo teu povo. Reaviva a tua igreja, reanima o teu povo, sustenta, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Pai amado, ajude cada um de nós a passar por essa fase tão difícil da pandemia. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãos, e assim chegamos ao final desse primeiro culto de setembro e nós ouvimos muita coisa boa e algo que é possível ser compartilhado para o bem-estar salvífico de outras pessoas. Eu quero então fechar o culto com a palavra de Jesus em São Mateus 25, versículos 14 e 15, que nos diz assim: certo homem, ausentando-se da sua terra, chamou os seus servos e deu para eles a responsabilidade de entregar a eles tudo que ele tinha. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos e a um outro ele deu 1 talento, de acordo com a capacidade de cada um. Interessante. O que nós podemos tirar como lição disso aqui e de tudo que ouvimos hoje é que todos nós temos talentos, graças a Deus. E esse talento é para usar na missão que o Senhor tem confiado a nós. Portanto, que a bênção de Deus seja sobre nós para desenvolvermos os nossos talentos na pregação do Evangelho de Cristo. Que o Senhor os abençoe.
Até a próxima quarta-feira, com a benção de Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós hoje e sempre. Amém.